Olá, já estou aqui com o meu café, prepara o teu cafezinho e vamos a mais um dia de Café com Lectio. Hoje, 6 de setembro, quarta-feira, primeira leitura Colossenses capítulo 1, versículos de 1 a 8 e o Evangelho Lucas capítulo 4, de 38 a 44. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos que estão em Colossas, e irmãos fiéis em Cristo, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre orando por vós, depois que ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos, pela esperança que vos está reservada nos céus. Dela já ouvistes o anúncio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vós e que em todo o mundo produz frutos, e crescendo, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e compreendestes em sua verdade a graça de Deus. Nela fostes instruídos por Epáfras, nosso querido companheiro de serviço que nos presta ajuda, como fiel ministro de Cristo, e é quem nos deu a conhecer vosso amor no Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, a saudação de São Paulo aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, escreveu a carta a quem? Aos santos que estão em Colossas. Então perceba, eles se chamavam de santos. Por quê? Porque reconheciam uns nos outros essa busca pela santidade, essa busca por andar no caminho da bem-aventurança. Então olha a autoestima com a qual eles se tratavam, né? A autoestima não, perdão, a estima com que eles se tratavam. E a gente precisa resgatar isso, né? Essa estima de tratar o outro como aquele, quando a gente olha, percebe, convive, como aquele que busca viver a santidade, né? E aí a palavra ela é ação de graças e oração. A gente precisa louvar a Deus por quem caminha do nosso lado. A gente precisa louvar a Deus por quem está travando as batalhas, as lutas, caminhando ao nosso lado. A gente precisa dar ação de graças. A gente agradece muito pouco pela vida, pela vocação, pelo ministério, pelo serviço, pelo desempenho apostólico de quem está do nosso lado. A gente precisa criar essa cultura e aumentar em nós, louvar a Deus pela vida pela vida da minha esposa, pela vida do meu coordenador, pela vida do meu formador, pela vida do meu fundador. Ah, mas eu não vivo essa realidade de grupo de oração, eu não vivo essa realidade de nova comunidade, eu vivo a realidade de paróquia. Louvar a Deus pela vida do nosso pároco, louvar a Deus pela vida daqueles coordenadores de pastorais, louvar a Deus, enfim, por aqueles que Deus escolheu para caminhar do nosso lado. A gente precisa promover essa ação de graças. Outra coisa, a gente escuta muito, né? Ah, fulano só quer ser santo. É isso mesmo.
A gente precisa ter essa identidade. Não é que eu só quero ser santo, mas eu quero ser santo. Por quê? Porque entra no céu quem? O santo. Quem é que ingressa no reino dos céus? O santo. A herança é de quem? A palavra vai nos ensinar lá na frente. A herança é de quem? A herança são dos santos. Então, fulano só quer ser santinho. Não, quer ser santinho não, eu quero ser santo. Por quê? Porque é o santo que entra no céu. Nós precisamos perder a vergonha de assumir essa identidade. Eu quero ser santo. Por quê? Porque eu quero o céu. Eu quero construir uma família santa. Por quê? Porque eu quero que a minha família vá morar no céu. Eu quero construir um ambiente santo onde eu estou inserido. Por quê? Porque eu quero que aquelas pessoas que eu amo, que eu tenho estima, e até as pessoas que não têm estima por mim, que não me amam, eu quero levar com a minha vida para o céu. E aí ele diz assim, que a palavra de Deus produz fruto em todo o mundo, né? Como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e compreendestes em sua verdade a graça de Deus. E aí a gente precisa perguntar, a minha vida está dando fruto aonde eu estou? Ele continua, nela fostes instruídos. E tantas vezes a gente é instruído pelo coach, a gente é instruído por aquele livro, mas a gente tem sido instruído pela graça de Deus? Porque nós precisamos ser instruídos pela graça de Deus. É pela graça de Deus que nós devemos ser instruídos. Conhecendo o amor aonde? No Espírito Santo. Vivendo no Espírito Santo. Enxertados. Como é que a gente vai conhecer o amor de Deus? Como é que a gente vai viver uma experiência pessoal com o amor de Deus? Vivendo enxertado na graça de Deus. E a graça de Deus é a pessoa do Espírito Santo. Cultivo de relação, de vida interior. Relação pessoal com a pessoa do Espírito Santo. Precisamos pedir, vem Espírito Santo, constrói essa relação de intimidade do meu coração contigo. Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 44. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e se pôs a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. De grande número também saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Em tom ameaçador, porém, ele os proibia de falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao raiar do dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões puseram-se a procurá-lo e, tendo-o encontrado, queriam retê-lo, impedindo que as deixasse. Ele, porém, lhes disse, Devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que eu fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, a primeira coisa, o evangelho de hoje começa dizendo, Jesus, saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. Jesus fez da casa de Simão a sua própria casa. E aí eu pergunto a você, a tua casa tem sido a casa de Jesus? Você tem feito da tua casa a casa de Jesus? Jesus tem intimidade com você suficiente para fazer da sua casa a casa de Jesus? O que é que você cultiva? O que é que você propaga? Que ambiente você tem ofertado dentro da tua casa? É um ambiente onde Jesus pode se sentir íntimo, pertença, onde Jesus possa de fato entrar e se sentir em casa? Essa é uma boa reflexão que o Evangelho nos propõe. E aí ele continua, né? Ele entra na casa de Simão, a sogra de Simão está com febre, de Pedro está com febre, e ele faz o quê? Ele se inclina e cura a doença, né, da sogra de Pedro. Então, primeiro ato, Deus se inclina.
a cura acontece. É isso que ele faz conosco. Diante da sua grandeza, ele se inclina diante da nossa pequenez para atender a nossa prece e a nossa demanda. E aí o segundo ato é o quê? A sogra de Pedro, curada, imediatamente se levanta e se põe a serviço. É isso que o Senhor quer nos trazer. O nosso levantar-se para se pôr a serviço. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós e para nós. E nós temos buscado retribuí-lo com o nosso serviço. Outro fato importante, começa as multidões a trazer doentes e possessos. E aí olha como Jesus faz, impõe as mãos sobre cada um. Olha a singularidade, a individualidade no trato de Jesus para com cada um de nós. Tem pessoas que dizem assim, Jesus só sabe contar até um. É isso mesmo, é um mistério, né? Mas para nosso Senhor nós somos únicos e Ele nos trata de modo único. Portanto, precisamos viver essa relação pessoal com Jesus e não nos apoiarmos na fé do outro, na relação de fé que o outro tem com Jesus. Nós precisamos construir a nossa própria relação, porque esse é um desejo do próprio Jesus, o trato individual e singular com que ele tinha e com que ele tem, e as Sagradas Escrituras vêm nos revelar isso, né? E por fim, né, assumir o senhorio de Jesus já é cura. Por quê? Porque os possessos diziam, né, os demônios gritavam, tu és o Filho de Deus, né, próprio Deus. Então, nós precisamos assumir o senhorio de Jesus nas nossas vidas. Por quê? Porque isso já é um ato de cura. E também, por fim, as pessoas tentam reter Jesus para que Jesus fique com eles. E Jesus diz, não, eu preciso ir a outras cidades pregar a boa nova no reino de Deus. Olha a conduta, olha o comportamento de nosso Senhor. O que é que isso vem nos ensinar? Que a gente não pode se fechar nas nossas panelinhas, no nosso mundinho. Nós precisamos ser uma igreja em saída, como nos convida desde o início do seu papado, o Papa Francisco. Uma igreja missionária. Nós precisamos ser missionários nesse sentido. É muito fácil para mim viver a missão dentro da minha comunidade, mas o Senhor me colocou numa circunstância vivendo no mundo. E neste mundo em que vivemos é que a gente precisa ter esse ardor missionário, de pregar o Evangelho, de levar a boa nova para quem tem a consciência comprometida, para quem está cego por causa do pecado, para quem está oprimido por causa do pecado. A gente precisa levar a boa nova da alegria, da esperança, do amor de Deus, da misericórdia de Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso jeito de viver. É a isso que a palavra do Senhor nos convida hoje. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.